Pronto, gravação iniciada. Tá bom? Boa noite a todos. Para quem não vai assistir a aula, quem não vai poder assistir a aula ao vivo, depois eu vou disponibilizar a gravação lá na plataforma, mas também eu vou inserir um link de onde a aula vai estar hospedada, tá bom? Provavelmente eu vou colocar dentro do Google Drive e disponibilizar o link para vocês. Tudo certo? Pessoal, hoje na verdade eu vou utilizar de uma ferramenta que nós possivelmente, se der tempo, né? Já falei isso na aula para vocês, que o nosso tempo é muito corrido, é um mês só, tá? Existe uma graduação em redes de computadores e a gente não tem como ver introdução a redes em apenas um mês, tá? Então fica puxado, o conteúdo é maçante, mas a gente vai se ater apenas a alguns pontos. E acredito eu que dentro do conceito de redes de computadores não tem nada mais importante ou então mais assim fundamental, tá? Que vai dar base realmente, dar um princípio. A partir daí eu vou começar a desenvolver outras situações, que é o assunto de endereçamento de rede, tá? Como é que eu vou fazer a ligação entre dois ou mais computadores se eu não entender de endereçamento de rede? Tá? Hoje em dia tem muita facilidade, principalmente no que diz respeito à distribuição de endereços de rede, tá? Como por exemplo o próprio servidor DHCP, mas esses serviços de DHCP, que são aqueles que distribuem endereço de rede para os computadores, ele precisa ser configurado também, tá bom? E para isso eu vou fazer uso de uma ferramenta, deixa eu trazer vocês para cá, tá? De uma ferramenta chamada Cisco PEC 3. Deixa eu compartilhar minha tela aqui que vai ficar melhor. Pronto. Creio que já está compartilhada aí. Essa ferramenta nós vamos tentar utilizar ela no decorrer das nossas aulas, tá? Hoje já são o quê? 15, então a gente tem só mais um mês aí pela frente. Nós temos um mês, não, perdão, metade, né? Nós temos aí a aula do dia 16, que é amanhã, 23, 30, se eu não me engano, tem que ver lá o calendário direitinho. Se não tiver, a gente vai para lá do mesmo jeito, para a gente tentar sanar pelo menos essa primeira, pelo menos algumas partes as partes mais interessantes, tá? Mais importantes também. Essa ferramenta aqui, se a gente conseguir utilizar ela em sala de aula, poxa, bacana. Show de bola mesmo. Mas, caso contrário, vocês já têm aula, já tem algumas aulas gravadas, tá? Na plataforma, espero que todos tenham visto já a plataforma, tá? Até porque, eu conversando com uma aluna da turma de vocês agora à tarde, o que interessa para mim é que vocês visualizem a plataforma. O curso ele é EAD. Então, não se atentem, não deem prioridade para os encontros presenciais, tá? Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar, tá? O curso EAD, a modalidade é EAD. Então, toda e qualquer atividade, todo e qualquer conteúdo, tá? Seja ele através de uma videoaula, disponibilizado através de uma videoaula, ou através de uma apostila, ou através de qualquer outra ferramenta didática, vai estar disponível na plataforma de vocês, tá? Então, eu entendo que o curso é um curso na modalidade à distância, então toda e qualquer interação que eu tenho que ter com vocês tem que ser à distância. É claro que o IFAP adotou alguns encontros, alguns momentos presenciais para pontuar alguma coisa, ou enfim. Mas pelo menos até a informação que chegou até mim é que até mesmo as atividades não necessariamente precisam ser presenciais, tá bom? Aí tem outro detalhe particular nosso, que inclusive amanhã eu vou ter uma reunião com o nosso coordenador e com o nosso diretor também, acerca da licença que eu estou pleiteando, tá? E a partir do dia 2. Nosso último encontro, se eu não me engano, é dia 4 ou dia 6. Então eu não estarei mais no IFAP, tá bom? Então a gente vai tentar adiantar isso aí, pra gente não deixar nada pendente, tá bom? Sendo assim,
eu acredito que até a nossa última atividade eu vou acabar fazendo online. Eu vou deixar na plataforma o tempo que for necessário, tá? Para vocês irem lá, fazerem, né? Eu vou deixar em forma de questionário, aquele mesmo método que eu sempre gosto de adotar, perguntas, respostas ali rapidinho, um método com perguntas objetivas, né? Com alternativas, enfim, deixar um negócio bem interessante, tá bom? Bem fácil, bem prático, bem tranquilo, tá certo? O que eu quero que vocês se atentem agora não é nem tanto a plataforma em si, não é esse ambiente em si, que é a ferramenta chamada Cisco PEC 3. O que eu quero que vocês se atentem é o conteúdo que nós vamos disponibilizar, tá? Que é como eu falei, é endereçamento de rede. A partir de endereçamento de rede, tá? Aqui, ó. A partir de endereçamento de rede, a gente já pode falar em outros ambientes, né? em outros parâmetros, como tabela de roteamento, subnetagem de rede, máscara de subrede, gateway padrão, né? Serviço de DNS, o próprio serviço de DHCP, a classe de endereçamento IP, classe A, classe B, classe C, a versão do protocolo de internet, que é o protocolo IP, tá? Que é o chamado Internet Protocol, né? Protocolo de internet. Nós utilizamos ele na versão 4 hoje, nesse exato momento, na rede que nós estamos utilizando, é a versão 4. Então você vai visualizar aí na literatura, na internet, nos vídeos que você for buscar no YouTube da vida, eles vão chamar geralmente de IPv4, tá? Então é esse termo que você vai encontrar, tá bom? Então, o que eu quero que vocês se atentem não é nem tanto a essa plataforma aqui, a esse ambiente, mas o que nós vamos fazer com ele, tá bom? Esse camarada aqui, como eu falei para vocês, é a ferramenta chamada Cisco PEC 3, tá? E ela vai ser muito útil para o andamento das nossas aulas, para esse primeiro momento também, que nós vamos trabalhar falando sobre endereçamento de rede, tá certo? Algumas apostilas nossas, a gente já está pulando alguma coisa. Por quê? Porque lá na plataforma já tem a videoaula e a apostila da videoaula, tá? A videoaula 01 e a apostila da videoaula 01. A videoaula 02 já tem a apostila também da videoaula 2, tá? E falando sobre endereçamento de rede, se eu não me engano deve estar na etapa 2, parece, mas a gente vai trazer ela para cá, para a gente já começar a lidar com esse assunto, e aí a gente vai descortinando algumas coisinhas no decorrer do nosso módulo, tá certo? Pessoal, essa ferramenta aqui ela é bem interessante, tá? Nós vamos tentar trabalhar com ela, como eu falei, lá no nosso ambiente de sala de aula, tá? E ela simula, tá? Ela traz um ambiente simulador para nós, disponibilizando muitos equipamentos. Switch, né, que são os concentradores de cabo, aquele rack que fica na parede lá, concentrando todos os cabeamentos, né, todo o cabeamento de cada computador, aquele cabinho azul, cabo de rede, que sai do computador e conecta o computador na internet, leva ele para aquele rack, aquele armário de telecomunicação que fica grudado na parede do laboratório lá. Então, lá dentro fica um equipamento chamado switch, tá? E esse equipamento chamado switch, ele também está disponível aqui nessa ferramenta, tá? Na Cisco PEC 3. Bem como o computador, servidores, tá? As conexões, que são as conexões que ficam interligando, né? Simulando aí o cabeamento de rede, aquele cabo UTP, aquele cabinho azul de rede, tá bom? Módulos Wi-Fi, né, aquele velho roteador Wi-Fi que nós falamos lá em sala de aula, aquele roteadorzinho Xing Ling lá, que tem inclusive um aqui também, tá? Então, todos esses equipamentos básicos de uma rede básica, de uma rede local, né, a chamada LAN, está disponível aqui, tá? Tem muita coisa também interessante, só que a gente não vai ter tempo de visualizar todos os equipamentos que estão disponíveis aqui nesse ambiente de
de simulação, mas o básico, o interessante para nós, no que diz respeito aos assuntos que serão abordados dentro do nosso plano de ensino. Então, esse camarada aqui já supre a nossa necessidade, tá bom? Então, galera, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre endereçamento, uma parte básica de endereçamento de rede. Todo e qualquer computador precisa de um endereço, tá? A sua casa precisa de um endereço, né? Vamos supor, a minha casa, o número da minha casa é o número 50. Só que isso não basta para que você localize a minha casa ali no mapa, né? Para que eu possa fazer uma compra online, né? Um pedido via internet, uma compra via site, e isso não basta, né? Se alguém perguntar para mim qual o endereço da sua casa, eu vou mandar entregar aí, sei lá, um mouse, um teclado que você comprou lá no Mercado Livre. O número 50 não basta, então eu preciso de um endereço completo, tá? Qual que seria esse endereço completo? O número é 50, é o número da casa, mas eu preciso da rua, Rua Paulista. Preciso de um bairro, bairro Agreste, né? Preciso da cidade, Laranjal do Jari, o CEP 68.920.000, estado do Amapá. Então tudo isso vai contemplar o endereço da minha casa, tá? Da casa de vocês é a mesma coisa. Do computador é exatamente a mesma coisa, tá bom? Pode acontecer de o meu computador aqui da minha casa, ele ter na sua configuração local, na sua placa de rede local, né? O que é a placa de rede local? Quando eu pego meu notebook, abro meu notebook, ou então o próprio celular, tá? Digito lá a senha do Wi-Fi, né? Assim, o Wi-Fi lá da casa do tio Rômulo, pronto, tioromulo.com. A senha do Wi-Fi é 1234. Beleza, conectou, já estou navegando a internet. Eu estou navegando a internet porque existe um dispositivo chamado placa de rede ou módulo de rede dentro de cada equipamento eletrônico, tá? Computador, celular, computador, notebook, enfim. E esse camarada, ele precisa de uma configuração específica para que ele mantenha a comunicação, tá? Entre o celular, o computador e o dispositivo que está disponibilizando a internet, que está distribuindo a internet, tá? Então essa comunicação ela é feita através de um equipamento, de um dispositivo instalado, um hardware mesmo, né? Uma peça, tá? Instalada em cada computador, em cada módulo processador, chamado placa de rede. E essa placa de rede ela vai ter que ter um endereçamento. Ela tem que ter um endereçamento, e esse endereçamento nada mais é do que um número. Só isso, é só um número. Um número, só que ele é formatado de uma maneira em que o computador, em que os engenheiros aí da computação, os engenheiros de rede de computadores, né, desenvolvedores de software, acharam por bem formatar dessa maneira, tá? Então, a formatação utilizada para endereçamento de rede, chamado IPv4, é dessa forma aqui. Eu vou colocar alguns números aleatórios só para a gente começar a conversar sobre isso, tá bom? Vou colocar aqui o endereço 92.168.10.20, ok? Então, esse é o endereço, é um chamado endereço de rede, a formatação utilizada para endereçar uma rede, um computador, tá? Então, cada computador, obrigatoriamente, precisa ter um endereço desse aqui, precisa ter um número desse aqui, configurado no sistema operacional dele, tá? Independente do sistema operacional que ele vai utilizar, se é Windows, se é Linux, se é Mac, se é Android, se é um iOS, não interessa. Deu uma piscada aqui na minha tela, não sei o que foi que aconteceu. Tá tudo certinho aí, galera? Pode dar um ok aí no chat, por favor? Pronto, tá certo, obrigado. Então, ou seja, para esse camarada, para o meu celular, para o meu computador, para o meu notebook ser localizado pelos outros computadores da rede e da internet, ele precisa de uma numeração. E essa numeração dá-se o nome de endereço IP, tá certo? Esse endereço IP, ele é dividido ou formatado dessa maneira aqui, ok? Ó, ele possui 4 blocos, tá? 4 bloquinhos desse aqui, certo? 4 blocos, beleza? Cada bloco desse
ele pode ser endereçado utilizando uma numeração que vai de 0 até 255, ok? Essa é a numeração que pode ser utilizada em cada bloco desse aqui, de 0 a 255, beleza? Então, por que apesar de ser 3 dígitos, eu não posso ir de 0 até 299? Porque cada bloquinho desse aqui também tem um nome. E esse nome, ele obedece o sistema binário, tá? O nome de cada bloquinho desse aí é octeto, tá? Esse é o nome de cada bloquinho desse aqui, ó, separado por pontos. Eu tenho um bloquinho que tem um número, que vai de 0 até 255 em decimal. Tem um ponto que vai separar ele dos outros 3, tá? Mais um bloquinho, um ponto, mais um bloquinho, um ponto, e por último, o quarto bloquinho que a gente dá o nome de octeto. Então, ou seja, cada IP desse aqui, tá? Que é o chamado IPv4, tá? IPv4 possui 4 octetos. Em cada octeto, eu posso configurar um número, e esse número ele vai de 0 até 255. Dessa forma, não é desse jeito que a gente costuma trabalhar, tá? Mas eu vou colocar alguns números aqui aleatórios, só para a gente ter uma noção, beleza? Eu posso ter, então, o endereço IP 200.150. Esses números que eu estou inserindo, mais uma vez, só pode ir de 0 até 255, eu já vou falar por quê. Eu posso colocar o número 254, né, ponto 34, né? Não, na verdade eu errei aqui, né? Coloquei um número que não existe. 343 não existe. Ele é superior a 255. Foi um erro de digitação aqui da minha parte, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Colocar bem aqui, não vai ficar muito bem, mas pronto, não ficou muito alinhado, mas tudo bem. Então, isso aqui é um endereço IP. Quem que vai configurar ele dessa forma? Sou eu, na minha própria máquina? É o provedor de internet? É a Oi, a Vivo? Não sei. Alguém vai configurar ele, e eu também não sei se vai ser dessa forma, também não sei se vai ser exatamente esse endereçamento. Quem que vai saber isso aí? Cada gerenciador, cada empresa, na verdade, praticamente, né, o que acontece é isso na prática. Cada empresa tem a sua própria formatação de maneira local. Mas aí, por exemplo, a gente vai depender do nosso fornecedor. Por exemplo, eu estou em casa, eu tenho uma maneira de formatar os meus computadores, utilizando o mesmo endereçamento IPv4. Tá? Só que eu dependo do meu provedor de internet, tá? Aqui da Você Telecom, e ela vai me dar um outro endereçamento, tá? Ela depende de quem fornece internet para ela, e assim vai. Só que dentro de cada ambiente, cada administrador de rede tem a sua autonomia, ok? É claro que vai existir um padrão aí, tá? Mais uma vez, né? Falamos na última aula, padronização em redes de computadores é fundamental, tá? É extremamente assim, importante, na verdade, podemos dizer que é tudo, né? Em rede de computadores, em endereçamento de redes, padronização de fato é quem norteia toda e qualquer formatação de redes, tá bom? Então, por isso que nós temos dentro do endereçamento IPv4, nós temos também a classificação, né, do próprio endereço IP, tá? Que é dividida em classes, classe A, classe B, classe C, e assim sucessivamente. Também tem classe D e classe E. Só que elas não são utilizadas para fins comerciais, tá? A gente pode tratar sobre isso de forma mais detalhada em sala de aula, conversar sobre isso melhor, tá bom? Tá dando um flick aqui, cara. Tá aparecendo para vocês aí? De vez em quando tá piscando aqui, eu não sei o que é. Espero que não esteja... Tá normal aí, não tá? Então eu acho que é só o meu retorno aqui mesmo. Tá certo, que bom. Então,
o que acontece aqui? Para a gente entender isso aí, eu vou ficar falando aqui, botando seta, quadradinho, pintando aqui, vocês provavelmente não vão ter um entendimento muito claro. O que a gente vai fazer? Eu vou simular aqui, tá, dois computadores conversando perfeitamente, e aí nós vamos entender melhor como é que se dá essa configuração dentro de cada computador. Pessoal, é importante vocês entenderem que nós estamos aqui num ambiente simulado, tá bom? Só que, apesar de eu estar num ambiente simulado, através desse software aqui, Cisco PEC3, eu estou usando o mesmo raciocínio que eu vou ter que usar se eu tiver que configurar o meu próprio computador, o computador lá no IFAP, tá? O roteador lá no IFAP, um computador em outro ambiente, no meu outro ambiente de trabalho, num órgão público, numa empresa privada, não interessa. Tá? O que vai mudar? A interface. O que é a interface? A interface é a cara do sistema operacional. Tá? Obviamente, eu estou lidando com uma interface diferente no meu computador, diferente da interface do meu celular. Claro, evidente. A começar pelo próprio sistema operacional. Eu tenho um sistema operacional aqui, que é o Windows, e no meu celular tem o Android. Então já começa daí. Então, obviamente, que eu vou localizar botões em locais diferentes. Né? Eu posso ver, inclusive, até nomes na configuração diferentes do que está aqui. Só que o raciocínio é o mesmo. Eu sempre vou precisar de um endereço IP, eu sempre vou precisar de uma máscara de subrede para eu conectar a internet, para esse celular aqui conectar a internet. Eu vou precisar de um camarada chamado Gateway, tá? Para ele poder identificar os sites na hora de fazer uma navegação através do Google Chrome, do Mozilla ou de qualquer outro navegador. Eu vou precisar de um serviço chamado DNS, e esse serviço ele está atrelado, ele vai chegar até esse celular através de um endereçamento também, tá? Então, independente de aonde eu vou configurar, de quais botões eu vou apertar, de como que está a interface do equipamento que eu estou utilizando, independente disso, o raciocínio sempre vai ser o mesmo. As configurações sempre serão a mesma, tá? Ele vai requerer sempre a mesma coisa. IP, máscara, gateway, DNS, né, localização de outra configuração, tá? Seja ele de forma estática ou dinâmica. Qual que é a diferença de um para outro? Quando eu preciso ir lá no computador, tá? Vou pegar agora aqui. Olha para cá para o nosso simulador. Quando eu preciso entrar no computador, tá? Entrei no computador aqui. Ele já até simula aqui o computador de forma física mesmo, né? Como se fosse um gabinete aqui direitinho. Existe aqui as interfaces disponíveis, que a interface nada mais é do que as placas de rede, módulo sem fio, com fio e todas as configurações em cada placa. E também tem os serviços que cada computador utiliza, que cada rede tem disponível para cada terminal, né? Para cada computador, para cada PC, tá bom? Então, quando eu faço a configuração de forma manual, quando eu entro no meu computador, no meu notebook, no meu celular, tanto faz, e eu faço a configuração do endereçamento IP de forma manual, vou colocar aqui o endereço 92.68.1.1, só um exemplo. Coloco a máscara aqui, 255.255.255.0, tá? Eu não vou colocar gateway agora e nem DNS. A gente vai conversar sobre isso depois. Quando eu faço essa configuração de forma manual, eu estou utilizando um endereçamento chamado endereço IP estático, tá? E o nome já diz, né? É estático, é único, não vai ser alterado. O que eu colocar aqui é esse que vai ficar, tá? Diferente do endereçamento IP dinâmico. Você precisa fazer isso toda vez que você vai conectar o Wi-Fi, quando você chega em algum ambiente, né? Chegou na casa do seu amigo, no seu ambiente de trabalho, né? No IFAP, não sei aonde. E aí você precisa configurar o IP do seu celular? Não. Às vezes você nem sabe aonde é. Tem gente que não sabe nem que precisa
de um endereçamento IP? Só pergunta qual é a senha do Wi-Fi, coloca a senha do Wi-Fi, configura, né? Localiza a rede, perdão, coloca a senha, acabou. Porque o próprio computador, o próprio celular, ele vai requerer do equipamento que está disponibilizando o Wi-Fi naquele ambiente, esse endereçamento IP aqui, tá? Não é você quem vai fazer essa configuração. Essa configuração aqui não é você. Você não vai pegar o seu celular e colocar qual é o IP daqui, o 92, o 68. Não, você não vai fazer isso. Então, o que acontece? Existe nessa rede um equipamento que vai estar distribuindo esse endereçamento IP de forma automática. A gente também usa de forma dinâmica, tá bom? E é interessante que isso aconteça e tem que acontecer mesmo. Você, enquanto operador da rede, perdão, operador do computador, você nem precisa saber que equipamento é esse. Não te interessa. O que interessa é somente operar a situação. Agora, você, enquanto técnico de informática, você, enquanto gerenciador da rede, aí sim, aí você precisa de fato entender se é necessário fazer a configuração manual em cada equipamento que entrar na rede, ou se você vai disponibilizar um único equipamento que vai perceber todas as vezes que entrar um novo computador nessa rede, esse equipamento vai ter a função de distribuir esse endereço para cada novo computador ou novo celular, novo módulo que entrar nessa rede. Você, enquanto administrador da rede, da sua própria casa, inclusive, você pode fazer isso, tá? Perfeitamente. Inclusive, eu aconselho vocês, né? É claro que falando desse jeito pode até parecer, como é que eu posso dizer? Assim, não me entendam mal, mas eu acho, sinceramente, que para adquirir conhecimento, treinar, praticar, você pagar R$100 num equipamento de rede, né? Desses que vende aqui na Tecnoservice da vida aí, é barato. Porque ele vai te disponibilizar a possibilidade de adquirir um conhecimento prático, tá? Então você pode de fato comprar um perfeitamente ou emprestar um de alguém. Às vezes tem gente que tem 2, 3 em casa parado. E aí você pode fazer a sua própria experiência em casa, né? Configurando manualmente, configurando um servidor DHCP, colocando sua própria rede dentro de uma formatação, né, que você deseja inserir na sua própria rede. Então é um investimento interessante. Você pode comprar um roteador sem fio, né, 90, R$100 se eu não me engano, pequenininho que seja, com uma anteninha só. Não é para você substituir o que está na sua casa, se você tiver, obviamente, mas já é um investimento prático que você pode fazer no conhecimento que você está adquirindo no seu curso, tá? E é bem interessante, ok? Então, quando você utiliza desse equipamento ou de qualquer outro equipamento que venha distribuir endereçamento IP para todos os computadores, os novos computadores que entrarem na rede, aí eu passo a ter algo chamado endereçamento através de servidor DHCP. Perceba-se que se eu clicar bem aqui, ó, no servidor DHCP, vai aparecer aqui para mim, ó, Request IP Address. Ele não vai achar, né? Olha, apareceu aqui que falhou. Porque nessa rede, embora seja uma rede simulada, mas eu consigo também simular esse serviço, tá? Foi o que ele fez? Ele buscou um endereçamento IP de forma dinâmica e não encontrou. Porque nessa configuração, eu vou até tirar esses outros equipamentos aqui para a gente não se embananar, tá? Nessa configuração aqui que nós estamos utilizando, eu tenho apenas um switch, só isso, só um switch. Switch nada mais é do que um concentrador de cabo, né? É como se fosse um filtro de linha, uma extensão. Eu tenho só uma tomada em casa, tá? Aqui no meu ambiente eu tenho só uma tomada, mas eu preciso ligar 3 equipamentos. O que eu vou fazer? Não façam isso em casa, por favor. A não ser, é claro, que você tenha projetado para isso. Não, mas não é interessante. Nem aquele Benjamin, né? O pessoal chama de T, né? Aquilo lá é uma loucura. Você fazer isso na sua casa, pelo amor de Deus, você está pedindo para as coisas pegarem fogo. Mas enfim, eu tenho uma única tomada só disponível. Eu vou inserir ali aquela extensão que tem mais 3 módulos de tomada, né? 3 tomadas ali, um filtro de linha, uma régua, não sei como é que se chama. E aí eu vou ter a possibilidade de inserir ali 3 equipamentos, 3 celular carregando,
né? Um notebook, um celular e mais alguma coisa, enfim. Então eu vou concentrar ali o cabeamento elétrico e vou conectar apenas a uma tomada que está disponível no meu ambiente. Um switch simples, é claro, existem switches que tem os chamados switches inteligentes, que tem digamos assim, uma quantidade de configuração, né? Tem mais configurações, tem mais opções para serem configuradas. Só que um switch simples, a única coisa que ele faz é concentrar a quantidade de computadores através dos seus respectivos cabeamentos naquele ambiente e levar apenas um único cabo para o local em que esses computadores pretendem manter a comunicação. O que acontece em cada laboratório lá no IFAP. Tá? Imagine se todos os computadores tivessem um cabeamento, aquele cabinho de rede, aquele cabo de rede azulzinho que fica atrás de cada computador. Imagine se cada computador, não só do laboratório, mas de todos os ambientes do IFAP, tivesse que obter uma comunicação direta lá com os equipamentos de TI, fica lá na sala do Jairson, lá da TI. Imagine se esse fosse o nosso cenário, seria algo inviável, né? Então, o que acontece? Esses camaradas aqui, esses equipamentos aqui, chamados switches, tá? Eles servem para quê? Para concentrar esses cabos. Aí existe switch de 10, de 8, de 20, de 24 portas. Cada porta tem a possibilidade de conectar um computador. Quando você falar assim, eu comprei um switch de 10 portas, significa dizer que você consegue colocar nesse switch até 10 computadores, tá? Sendo que cada computador vai ter o seu próprio cabeamento e vai ser inserido nesse switch. Eles vão conversar entre si e você também vai ter a possibilidade de fazer com que essa quantidade de equipamentos que estão concentradas, né, nesse switch possam obter comunicação com outro switch, com outro roteador, né, com outro ambiente, enfim. Então é para isso que serve, a grosso modo, é para isso que serve os concentradores de cabo, a saber, os switches, e tem os hubs também. Quando a gente estiver conversando sobre sobre equipamentos de rede, vocês vão ver que existem os hubs, tá? Hub e switch são concentradores de cabo. Cada computador leva o seu próprio cabeamento até ele e a fim de obter comunicação. Pronto, agora meu cabo está aqui, agora eu vou poder conectar a internet. Na prática e a grosso modo é assim que funciona. Nesse nosso cenário que nós acabamos de criar aqui, eu tenho apenas um switch e um computador interligado a ele. Só isso. Não tenho configuração, não tenho servidor, não tenho nada, absolutamente nada, nem sequer um outro computador para eles conversarem aqui, tá bom? Aonde que eu vou inserir o endereçamento IP? No switch? Não, porque não interessa para esse nosso switch aqui, para esse concentrador de cabo, obter endereço IP. Não é ele quem vai processar a informação, não é ele quem vai gerir informação, não é ele que vai enviar, transmitir e receber informação. Ele não vai fazer isso. Ele vai só passar para frente. O cabeamento que chegar até nele, os computadores que chegarem até nele, ele vai só distribuir. Chegou para ele, ele não vai tratar, ele não vai potencializar, ele não vai fazer nada, tá? Ele não vai filtrar, não vai fazer nada disso. Não vai inserir serviços, não vai fazer nada disso. A única coisa que ele vai fazer é concentrar os cabos, sendo que cada cabo está interligado com o seu próprio computador, ok? As informações vão ser trocadas entre os computadores, tá? Vamos para cá. Ó, aqui nesse nosso exemplo já tenho agora 2 computadores obtendo comunicação com esse switch aqui, tá certo? Então agora eu já consigo fazer com que esses camaradas comecem a trocar informações entre si, tá? Comecem a conversar entre si, a enviar mensagens entre si, tá? Já consigo fazer isso. Do jeito que está aqui, ainda não. Agora é que vem de fato o nosso assunto, que é endereçamento de rede. Para esses 2 camaradas poderem conversar, eu preciso que cada um tenha uma configuração específica, porém padronizada, tá? Uma configuração específica, porém padronizada.
cada um tem o seu próprio endereçamento IP. Porém, cada um vai ter... Vou reformular, vou falar de novo, tá? Cada um vai ter o seu próprio endereçamento IP, porém obedecendo um padrão, tá certo? De endereçamento. Nesse caso, pessoal, se atentem apenas à configuração. O porquê dela a gente vai trabalhar depois, no decorrer das aulas, e eu quero também que vocês assistam as aulas que tem disponível na plataforma, por favor, tá? Para quem entrou depois, repito, o que interessa é o que está na plataforma. As videoaulas que estão na plataforma, as apostilas que estão na plataforma, e a partir da semana que vem eu vou começar a inserir as atividades na plataforma, tá bom? Nós temos encontros presenciais para pontuar coisas específicas, mas não esqueçam que o módulo é EAD. A modalidade de vocês é à distância. Então a plataforma Campus é lá onde está hospedado toda a informação que você precisa para finalizar o nosso módulo de introdução à rede de computadores. Tá certo? Então não fiquem dependentes dos encontros presenciais. Eles são somente um auxílio, um complemento. A plataforma de fato, lá na plataforma de fato é que você vai absorver todas as informações referentes à nossa disciplina, tanto em videoaula quanto em apostila, e depois serão cobrados através das atividades que eu vou inserir. Vamos lá. Então, esses dois camaradas aqui, eles precisam trabalhar, presta atenção, observando um endereçamento chamado IPv4, o endereço IP de cada um deles, tá? Na versão 4. O IP versão 4, ele tem 4 octetos, tá bom? Estou recapitulando aqui. 4 octetos. Cada octeto eu tenho a disponibilidade de colocar um número, e esse número ele vai de 0 até 255. Por que, tio Romulo, de 0 a 255? Por que não de 0 a 999? São 3 dígitos, né? Eu não posso utilizar os 3 até 9? Não posso. Por que que eu não posso? Porque esse camarada aqui, tá? Vou colocar de novo aqui o endereçamento IP avulso. Porque cada camarada desse aqui, separado por ponto, tem um nome, dá-se o nome de octeto. Por que octeto? Porque no sistema binário ele possui 8 bits. Por isso o nome, octeto, 8 bits, tá? E se eu converter os 8 bits para 1, que é o sistema binário, obviamente, ele vai do 0 a 1. Não existe 2 no sistema binário. É só de 0 a 1. Só isso, tá? Então, se eu ocupar todos os 8 bits disponíveis em cada octeto, com 8 bits 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui, galera, aqui até uma outra coisinha aqui que saiu sem querer, peraí, pronto. Isso aqui, galera, nada mais é do que o número 255 em decimal, tá? Se eu fizer uma conversão de base e o número no sistema binário for 8 vezes o bit 1, quando eu converto isso para decimal, que é o número que eu vou configurar, eu não vou configurar binário no meu computador. Eu obedeço o sistema binário, mas eu vou configurar através do sistema decimal. A numeração é em decimal, tá? Eu obedeço o sistema binário porque o computador fala binário. Mas aí eu vou configurar através do sistema do decimal, tá? Nós utilizamos, nós conversamos. Quando eu pego 8 bits 1 e converto para o decimal, eu só consigo chegar, eu só consigo chegar até o número 255, tá? Por isso que apesar de eu ter 3 dígitos aqui disponíveis, eu só posso ir do 0 até 255 em cada octeto desse aqui, tá? Então, nós temos de 0 a 255 em cada octeto, e nós temos as classificações, a divisão por classe. A classe que nós estamos utilizando e que nós vamos utilizar durante todo o nosso exemplo em sala de aula é o IPv4 classe C. Por que classe C? Fiquem com essa explicação única e exclusivamente, porque é mais fácil de trabalhar.
quando nós estamos sendo introduzidos ao assunto de endereçamento de rede, trabalhar com classe C é mais fácil, tá? E vocês vão entender por que eu não preciso me ater agora a isso, especificamente a essa explicação, vocês vão compreender no decorrer das nossas aulas, tá certo? Pessoal, para quem quer se planejar para uma outra atividade, apesar de eu ter colocado que ia até 9, mas a gente não vai até 9 não, tá? Eu acho que se a gente levar até umas 8h15 é muito. Até porque não vou exaurir vocês, nem conseguir exaurir o assunto e nem ocupar vocês, até porque nós temos aula também amanhã, né? Então, bora lá. Nós vamos trabalhar com o IP na versão 4. O IP versão 4, ou chamado IPv4, possui 4 octetos. Cada octeto vai de 0 até 255, mas eu não vou utilizar de forma aleatória. Eu possuo uma classificação, eu devo obedecer uma classificação. E a classe que nós vamos utilizar é a classe C. A classe C, ela tem essa característica aqui, ó. O IP começa com 192.168.0.0. Essa é a característica de um endereçamento classe C. Toda vez que você visualizar um endereço IP, seja ele no livro, numa configuração, numa apostila, numa videoaula, e você se deparar com esse número aqui, saiba que esse número trata-se de um endereçamento IP versão 4, classe C. Esse é o único número que tem em classe C? Não. Só que essa numeração aqui ela é utilizada em redes locais. O que é rede local? Rede local é rede aí na sua casa. Quando o provedor de internet vai e coloca lá um roteador na sua casa, todos os seus dispositivos, seus computadores, celular, enfim, eles vão ter acesso à internet, beleza? Eles vão ter acesso à internet e para eles terem acesso, eles precisam que cada um tenha o seu próprio endereço IP, beleza? Nesse caso, você acabou de construir uma pequena rede local. Em cada laboratório, lá no IFAP, nós temos uma rede local. Cada laboratório, cada aglomerado ali de computadores, tá? Eu tenho uma pequena rede local formada. Aqui em casa eu também tenho uma pequena rede local formada. Não interessa a quantidade de computadores especificamente. O que interessa é a característica da rede, tá? Então, eu não possuo somente esse tipo de endereçamento dentro da classificação aqui, classe C. Não tem, mas é um dos mais utilizados quando nós estamos tratando com redes locais simples, redes locais curtas, redes locais básicas, que tem ali 40, 50, 100 computadores, 150 computadores, tá? Dividido em ambientes ou num ambiente só, não interessa, ok? Descobri por que está flicando aqui. É esse software que eu instalei para escrever na tela. Quando ele está congelando a tela, ele começa a flicar aqui para mim. Não sei se está aparecendo para vocês dessa forma. Quando eu tiro ele de cena, para. Tá certo. Então, bora lá. Aí, galera, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai apenas configurar 2 computadores. Só isso. Tá? Peguei esse camarada aqui, venho aqui na configuração dele. Dentro desse ambiente simulado, essa configuração está escondida bem aqui na aba Desktop e nessa opção bem aqui, ó, configuração de IP, beleza? O que nós vamos fazer? Nesse computador, nós vamos utilizar o endereço 9268.10. Por que .10? Porque eu quis. Eu sou administrador da rede, eu resolvi colocar 10 lá. Podia colocar 0? Podia, perfeitamente. Tá? Podia colocar 100? Também. Podia colocar 200? Também, perfeitamente. Agora, esse posso colocar do jeito que eu quero? Posso, porém, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro. Aí é que entra o conceito da padronização. Eu posso colocar aqui um 9268. Não sei, 120.1, um exemplo? Posso, perfeitamente. Posso do jeito que eu quiser. Agora, se eu faço isso aqui, nesse computador, num outro computador eu tenho que fazer a mesma coisa, tá? A mesma coisa aonde? Até o 3º octeto, tá? Nós estamos trabalhando com o endereçamento classe C, e o endereçamento classe C
é como se ele congelasse para mim os 3 primeiros octetos. Ele padroniza os 3 primeiros octetos. Tio Rômulo, eu vi uma vez que um cara tava falando no YouTube e tal, que ele fez assim, fez assado. Pessoal, entendam uma coisa, tudo em redes é passível de configuração. Nós procuramos obedecer padrões, tá? Padrões, para melhorar a configuração, tanto da minha parte, que sou o gerenciador da rede, tá? Para possíveis problemas futuros, quanto para a pessoa que pode me substituir depois que eu sair do órgão público, depois que eu for demitido da empresa ou eu sair por conta própria, não interessa. Então é por isso que em redes de computadores nós obedecemos padrões, tanto para a configuração lógica, que é esse caso aqui, endereçamento IP, quanto para a configuração física, tá? Formatação de computador, conectorização de cabo, tudo é padronizado, tá? Para dar continuidade, né, na posteridade. Para quem for dar continuidade num projeto, para quem for dar continuidade numa configuração, tá? O estagiário sabe, quando ele chegar lá, ele sabe qual é a configuração daquela rede só de ver, tá? Ele vai visualizar o 9268, tá, beleza, padrão C, né? Qual o final desse computador aqui? Se é o 10, eu vou dar continuidade, então o próximo é o 11. Vai ficar o 9268, 120, 11, e assim vai. Então, quem já está familiarizado com a padronização que o endereçamento de rede de computadores estabelece, só de olhar já sabe como dar continuidade na próxima rede, na próxima subrede, no próximo computador. Tá? É por isso que é muito importante que a gente obedeça de fato os padrões. Se eu colocar qualquer endereço aqui, vai funcionar? Vai funcionar primeiro, porque esse ambiente sou eu que estou fazendo, é um ambiente simulado, eu não estou dependendo de nenhuma configuração anterior. Se eu estivesse configurando, por exemplo, um computador lá no MIFAP, eu ia depender, né, que o Jairus lá da TI tivesse me falado qual a configuração que ele está utilizando para eu dar continuidade. Nesse caso, como nós estamos criando do zero aqui nesse ambiente, eu posso colocar a configuração que eu quero, que não vai ter problema nenhum. Tá? Então aqui eu vou colocar o seguinte, aqui eu vou colocar o endereço 92.168.10.1, tá? Aí entra o conceito de máscara de subrede. Por enquanto, fiquem com essa informação. Depois a gente vai detalhar mais, tá? Por enquanto, fiquem só com essa informação. A máscara classe C é essa aqui, tá? Máscara de subrede classe C. A máscara classe C é essa aqui, ó, tá? É esse padrão aqui que ela utiliza, 255.255.255.0. Por enquanto, fiquem só com essa informação, tá? A máscara classe B obedece esse outro padrão aqui, ó, 255.255.0.0, tá? E a máscara de subrede classe A obedece esse padrão aqui, ó, 255.0.0.0. Ok? É isso aqui. Quando eu falo em máscara classe, se eu tivesse aqui no endereçamento IP um endereço classe A, a máscara seria 255.0.0.0. Tá bom? Eu ia obedecer apenas, eu ia preencher apenas o primeiro octeto com o número 255, tá? Se eu tivesse o endereçamento classe B, eu ia colocar duas vezes o 255 e os outros dois últimos octetos seria 00. Como eu tenho uma padronização aqui, o endereçamento classe C, eu tenho a máscara, então, 255.255.255.0. Mais uma vez, fiquem apenas com essa informação, depois a gente vai detalhar, tá? Entrar no assunto de máscara de subrede, que também é bem completo e complexo também. Mas vamos embora lá. Pessoal, entenda o seguinte, eu tenho a máscara classe C e o endereçamento IP classe C. No endereçamento IP classe C, eu tenho que obedecer um padrão. E o padrão é, os 3 primeiros octetos, eles têm que ser o prefixo do IP. Eu só posso mudar o último, sendo que o último é que vai ser o identificador
do computador, tá bom? Se eu tivesse aqui 10 computadores, eu ia colocar o primeiro computador, 92.68.10.1 no primeiro computador. No segundo computador, eu ia colocar o 92.68.10.2. No terceiro computador, eu ia colocar o 92.68.10.3 e assim vai, tá? A formatação, a configuração de um endereçamento classe C é essa. Os 3 primeiros octetos, eu congelo ele e utilizo ele em todos os computadores. Eu só faço a modificação do último número, que é o que vai identificar o computador, tá certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui, e nesse computador nós utilizamos o endereço 92.68.10.1, e agora eu vou lá para o outro computador, tá? E coloco o 92.68.10.2. Os 3 primeiros octetos eu obedeci, porque eu padronizei assim, senão eles não obtêm comunicação. Coloquei a máscara, que também é muito importante, a máscara tem que ser exatamente a mesma. E aí agora, nesse ambiente aqui, existem 2 formas de eu simular uma comunicação entre eles. Através dessa cartinha bem aqui, tá? Eu pego essa cartinha, coloco uma aqui, esse envelope, uma aqui, ele vai simular um tráfego de mensagem normal entre 2 computadores. E eu coloco de um para outro. Percebam que aqui embaixo apareceu o seguinte, ó. Apareceu que foi feito um envio de mensagem. O source, que é a fonte, PC2, que é esse cara aqui. Para o destino, PC0, que é esse cara aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui. Saiu daqui e veio para cá. Aqui o que ele escreveu? Sucesso. Tá? Significa dizer que os 2 computadores, utilizando esse endereçamento que nós utilizamos, eles conseguem obter comunicação. O que eu quero que vocês entendam é que essa padronização ela vai obedecer todos os equipamentos, todos. Se fosse 2 celulares aqui, eu colocando um celular com outro celular aqui, real mesmo, não é no ambiente simulado não, ia obedecer do mesmo jeito, porque a configuração é a mesma, o raciocínio é o mesmo, para qualquer computador, para qualquer celular, não interessa se é Mac, se é Android, se é iOS, se é Windows, se é Linux, não interessa. Tá? Para eu obter comunicação entre os computadores, eu preciso de endereçamento IP, eu preciso obedecer padronização, eu preciso obedecer a classe, se é classe A, classe B, classe C, não interessa. O que vai diferenciar é a interface, tá? No ambiente simulado, no ambiente real, no sistema operacional, é só isso. Mas a partir do momento que eu consigo configurar isso aí, perdão, que eu entendo a configuração, eu posso fazer isso em qualquer computador, ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quando se trata de endereçamento de rede, eu tenho uma padronização específica que não vai ser alterada por conta do sistema operacional, nem do computador, e eu preciso fazer isso em cada computador, tá bom? Eu preciso fazer isso em cada ambiente, eu preciso obedecer a classificação que está sendo utilizada em cada ambiente, em cada rede. Nesse caso, no nosso caso aqui, desse nosso exemplo, não precisou, porque nós estamos criando um ambiente do zero nessa ferramenta aqui de simulação. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aí? Nadinha? O momento é agora. Tá? Então, bora lá. O que acontece aqui agora? Eu tenho 2 situações aqui. Eu tenho essa que nós acabamos de criar e eu tenho uma outra configuração que a gente não vai entrar em detalhes agora. Eu só quero fazer com que vocês entendam como funciona, que é um outro tipo de endereçamento, na verdade, de distribuição de IP. Esse aqui foi de forma estática, tá? Agora eu tenho um outro tipo de configuração de IP, que é a forma dinâmica. Só que para isso eu preciso configurar um serviço.
E o serviço a gente configura dentro de um servidor, tá? O nome desse tipo de serviço, ou o nome do servidor, é servidor DHCP, tá? DHCP. O que esse cara faz? Ao invés de eu ir de computador em computador, configurar cada endereço IP, eu configuro uma vez só no meu servidor e esse servidor quem vai distribuir os endereçamentos IP para cada computador, para cada novo computador que adentrar na rede, tá? Que é o que acontece. Mais uma vez, falo aqui para vocês fixarem realmente. Tio Romulo, esse negócio de ficar repetindo é de Deus? Não, é didático. A gente repete, a gente aprende, tá? Então, o que acontece? Quando você coloca um dispositivo desse, com esse tipo de, rodando esse tipo de serviço, você já tem aí um ganho, né, bastante significativo, porque você não vai precisar ficar percebendo cada computador adentrando na rede e lá configurando o endereçamento IP nele, não tem necessidade. Já vai existir alguém lá fazendo isso de forma automatizada, que é o caso de um servidor. Eu vou configurar aqui rapidinho, porque a gente já deu nosso tempo, só para vocês perceberem o serviço, tá? Coloquei aqui um endereçamento, um servidor. Esse servidor eu preciso que ele tenha também um endereço, tá? Vou obedecer o mesmo padrão que nós estamos utilizando, o 9268.10. Vou colocar ele como sendo o número 1, tá? O endereço IP 1. Mas o endereço IP 1 eu já coloquei nesse computador bem aqui, né? Nós vamos tirar ele, vamos deixar ele sem endereço nenhum. O 92.68.10.1 vai ser o endereço desse servidor aqui, desse outro computador que eu estou colocando na rede, agora com a função de servidor, tá? Você só consegue acessar a internet porque existe um computador chamado servidor e nele está hospedado os sites, tá? Você só consegue mandar e-mail porque existe um computador em algum local por aí, na Google, na sei lá onde, tá? Chamado servidor, e ele está hospedando um serviço de endereçamento serviço de envio de mensagens eletrônicas, que são os e-mails, tá? Você só consegue armazenar coisa na nuvem porque existe um servidor, um computador chamado servidor, e esse servidor ele tem um serviço rodando que é o serviço de armazenamento de dados. Por isso que você consegue salvar suas informações, seus arquivos, suas músicas na nuvem, tá bom? Então, o conceito de servidor ele é muito mais amplo do que essas configurações pequenas que nós estamos fazendo aqui, tá? Mas a gente vai falar sobre isso no decorrer aí do nosso curso, tá bom? Que acontece? Eu tenho esse servidor e ele precisa também, obviamente, como todo e qualquer equipamento na computador na rede, de um endereço IP, tá bom? Coloquei o endereço IP dele, esse aqui, o 92.68.10.1, beleza? Configurando o endereçamento IP desse camarada, agora eu venho aqui em serviços, tá? E eu vou lá em num serviço chamado DHCP, tá? Mais uma vez, esse serviço DHCP é quem distribui o endereçamento IP para todos os computadores na rede, ok? Aqui no pool name é o nome do serviço, só o nome normal, não precisa alterar nada, tá? Podia colocar Rômulo, Info, qualquer coisa. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui algumas configurações, tá? Embora a gente não tenha falado detalhadamente sobre cada uma delas, mas nós vamos conversar depois, eu vou só colocar aqui para vocês verem o serviço rodando, tá? Mesmo que seja num ambiente simulado. Então eu vou colocar aqui o 92.68.10.254, um 92.68.10.1, que é o endereço dele mesmo. Vou ligar esse camarada, tá? Vou dizer para ele começar a distribuir IP a partir do 2, uma vez que ele está ocupando o último número sendo 1, obviamente, se ele está ocupando, ele não vai começar a distribuir a partir do 1. Ele tem que começar a distribuir a partir do 2, beleza? Então, o serviço já está disponível, rodando, a configuração do próprio servidor também já está feita, ok? Aqui na interface dele.
Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esses camaradas aqui, eles obtenham um endereçamento através do DHCP. O que que eu faço aqui? Eu pego esse servidor e conecto ele no switch, no concentrador de cabo. Embora seja um servidor e aqui um computador, todos eles passam pelo switch. O switch vai ser o concentrador de cabo de todo e qualquer equipamento que estiver nesse ambiente aí, tá bom? Esse simulador aqui, ele tenta ser tão assim real que ele simula até o delay, né? A demora da conexão, né? E a bolinha aqui primeiro fica verde, aqui fica laranja, depois ela fica verde. É como se ele estivesse conectando, tá? Pronto, beleza. O que eu vou fazer? Como eu tenho aqui nesse ambiente aqui um servidor rodando, eu venho aqui no meu computador, clico aqui nele, venho aqui nas configurações de IP e percebam que eu não cliquei aqui em estático, tá? Se eu clicar aqui em estático, ele vai disponibilizar todos esses espaços aqui para eu começar a configurar. Mas eu não quero fazer isso, por quê? Porque tem um camarada que vai me dar essa configuração de forma automática. O que eu faço? Eu clico aqui no DHCP, ele faz uma requisição e agora ele obtém sucesso na requisição. Pessoal, o que é isso aqui? O que eu estou tentando mostrar para vocês? É que no assunto de endereçamento de rede, eu tenho vários parâmetros que eu tenho que levar em consideração. Primeiramente é o próprio endereço, tá? Falamos que nós trabalhamos com o endereçamento IPv4. O endereço IPv4 ele é dividido, formatado através de 4 octetos. Cada octeto possui 8 bits, tá? Por isso o nome octeto. E quando eu converto esses bits para decimal, eu posso configurar cada octeto do 0 até o 255, tá? É um número qualquer, do 0 a 255 em cada um, tá bom? Só que apesar de ser um número qualquer, na hora da configuração, obedece um padrão, tá? Um padrão. E esse padrão é considerado através da classificação. Aí eu começo a falar em IPv4 classe A, classe B, classe C, tá bom? Eu quero que vocês tenham essa informação em mente para a gente dar continuidade nas outras aulas da terça-feira e na aula de amanhã também, que a gente vai tratar sobre esse assunto, só que lá na sala de aula lá no IFAP. Beleza, galera? Então, como eu falei, nós íamos apenas introduzir esse assunto hoje, não tem condição nenhuma da gente exaurir ele, não existe isso, nem no mês, muito menos numa aula, tá? Então, enfim, o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Apenas aí uma introdução sobre o conceito de endereçamento IP, e a ferramenta que nós utilizamos foi essa ferramenta só para a caráter demonstrativo, tá? O programa Cisco PEC3, que também está disponível lá na plataforma, para quem tem computador e quiser instalar, é só instalar direitinho e pedir qualquer orientação aí que eu passo pelo WhatsApp mesmo, perfeitamente. Tá bom, galera? Eu espero que todos tenham acompanhado direitinho, não sei nem quantas pessoas tem aqui, mas enfim, tá certo? Vou disponibilizar agora mesmo, vou upar isso aqui para algum servidor aí, não sei, né? No YouTube ou no Drive, não sei. E vou disponibilizar o link para vocês, tanto na plataforma quanto no grupo lá da turma lá no WhatsApp. Tá certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho. Qualquer dúvida é só mandar um zap que eu respondo na hora. Tá certo, galera? Tudo certinho aí? Pronto. Tem gente que tá me acompanhando do trabalho aí, né? Pronto. Então, né? Não tá certo, é assim mesmo. Depois eles vão se ajustando, né? Mas perguntem, galera, por favor, tá? Não passem batido, não. Perguntem, não vai ter uma exigência anormal, né? Nas atividades avaliativas, tá? Não vou fazer isso com vocês, obviamente, mas também não fiquem se valendo disso para não estudar. Tentem, de fato, obter todas as informações possíveis. Deixa eu
trazer vocês para cá de novo e tirar minha apresentação aqui. Deixa eu ver. Eu acho que saiu aí. Tá certo? Então, qualquer dúvida, é só me chamar aí no zap. Tá bom? Tá certo? Lucenilson, Mila, Jerônimo, né? Cleila, Elias, Almicleia, Lucilene. E aqui tá dizendo mais 6 pessoas. Não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se aparece aqui. Se eu mudar aqui o layout. Tá Emily, Dulcilene, Gabriel, Beniette, não é isso? Érica, Elias, o Arley. Então tá bom. Pessoal, foi bom estar aqui com vocês, tá? Espero não ter ocupado muito tempo de vocês aí. São 8h15 ainda. Dá tempo de assistir o jornal, ou novela, ou continuar trabalhando. Tá? E jantar, tá certo. Então tá bom. Tchau, tchau. Valeu, tchau, 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 tchau. Boa noite para todo mundo aí.